Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando já ao final do tempo da Páscoa. Nós celebramos nesse final de semana a solenidade da Ascensão do Senhor, uma festa transferida de quinta-feira passada para o domingo. Algumas festas da igreja aqui no Brasil são transferidas para o domingo para poder celebrar e festejar melhor, já que durante a semana não é feriado e estaria um pouquinho de dificuldade das pessoas participarem da missa e também do dia santo. Portanto, a Ascensão do Senhor, que nós celebramos 40 dias depois da Páscoa, para nós no Brasil, celebrado no domingo seguinte, a quinta-feira, onde cai o dia normalmente. E, além disso, o dia que seria o 7º domingo da Páscoa, que no Brasil é a Ascensão do Senhor, é o Dia Mundial das Comunicações, e esse ano é o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós já falamos a semana passada, o tema do Papa para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais é falar com o coração, depois de falar os temas do ir, do ver e escutar, agora falar com o coração, e ele conclui de maneira muito bonita a sua mensagem, dizendo assim: que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração do Pai, nos ajude a tornar a nossa comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Portanto, a todos os comunicadores, a todos que fazem parte da Pastoral da Comunicação em nosso país, nosso abraço pelo Dia Mundial das Comunicações, e a todos os comunicadores também que estão nesse país, tanto os comunicadores que estão nas várias empresas de comunicação, como aqueles que comunicam a verdade no amor. Portanto, um dia especial nesse domingo da Ascensão do Senhor. Mas também hoje nós começamos na Igreja do Brasil, ou melhor, do Hemisfério Sul, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que no Hemisfério Norte é em janeiro, e para nós agora é na semana que antecede Pentecostes. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que vai de hoje até o próximo domingo, tem como tema: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, a conversão sinodal da igreja, rezar pela unidade entre os cristãos. Muitas vezes são tantas situações de boa e má vontade que nós encontramos no dia a dia e que as pessoas não se empenham em viver a verdadeira unidade, busca da unidade no Senhor, na palavra de Deus. São tantas divisões que nos fazem sofrer muito e faz sofrer também o coração de Deus, se podemos dizer assim, de tantas dificuldades que existem, que nós possamos, enquanto cristãos, fazer a nossa parte. E sabemos que nem todos fazem a sua, mas que nós façamos a nossa parte. Também lembramos, caríssimos irmãos e irmãs, que ainda começou a novena de Pentecostes na última quinta ou sexta-feira, também hoje começa a semana de Pentecostes, de preparação para a festa de Pentecostes, que vai culminar também com a festa de Pentecostes, precedida da vigília de Pentecostes, que é uma vigília toda especial também, quando também encerraremos o tempo da Páscoa. Apagaremos domingo próximo o círio pascal, lembrando que ele será aceso depois em cada noite especial, batizados, exéquias, etc., mas que ao apagar o círio pascal no tempo da Páscoa, nós queremos lembrar que ele deve continuar aceso na vida das pessoas. Nesse dia da Ascensão do Senhor, meus irmãos e irmãs, nós temos dois relatos da Ascensão do Senhor na liturgia de hoje. De um lado, nós temos o Evangelho, segundo Mateus, que é mais sucinto. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus prostrando diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus falou e deu a missão. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei.
e eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, Jesus vai até esse monte com os seus discípulos e de lá justamente ele sobe aos céus e dá essa missão aos seus discípulos de ir evangelizar a todas as pessoas. Isso fica claro mais ainda nos Atos dos Apóstolos, que é um pouquinho mais, com mais detalhes, em que justamente o Lucas vai lembrar que no meu primeiro livro, ao Teófilo, amigo de Deus, o primeiro livro foi o Evangelho de Lucas, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas, e durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. E durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste dizer: João batizou com água, mas vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, justamente aí tem o diálogo entre Jesus e seus discípulos sobre a questão do reino de Deus, como que ia acontecer, como não ia acontecer, mas fala que recebereis o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria. Recebereis o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Aqui aparece toda a questão da herança de Jesus Cristo, ou seja, todo o seu testamento. Recebem o dom do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas aqui, ao redor e até os confins da terra. É a missão que ele deixa à igreja, da missionariedade, que deve correr no coração de cada um de nós, o sangue das nossas vidas, essa certeza que nós, ao encontrar o Senhor ressuscitado, não temos outra atitude a não ser evangelizar, sermos missionários, evangelizadores. E aí continua, e aqui termina justamente a leitura dos Atos dos Apóstolos desse domingo, a Ascensão do Senhor, que depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo com que o vistes partir para o céu. Portanto, no final da leitura dos Atos dos Apóstolos desse domingo da Ascensão, aparece justamente a ascensão do Senhor, depois das instruções da missão evangelizadora. Vemos, portanto, meus irmãos, depois de 40 dias de convivência com os apóstolos, durante o tempo da Páscoa, e bem, 40 dias é bastante simbólico, Jesus sobe aos céus e prometendo já de antemão a vinda do Espírito Santo, que vai justamente esclarecer e trazer aos apóstolos todas as luzes necessárias para poder levar adiante a sua bela e importante missão. E Jesus justamente dá essa missão de anunciar o Evangelho em todos os cantos do mundo, né? Mas enquanto isso, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, a segunda leitura desse domingo da Ascensão, onde fala do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, né? Que Ele abra o coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança dos santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Agora vem o seguinte: Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo isso sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Ou seja, aparece na carta aos Efésios, além de Jesus, daquilo que vem depois daquele que fala os Atos dos Apóstolos, que ele fala o Evangelho. Ou seja, uma vez que Jesus sobe aos céus, está sentado à direita do Pai nos céus, e que de onde virá julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos nossa profissão de fé. E ele é o Senhor, o Quírios, o Rei, pôs tudo sob os pés, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós contemplamos toda a nossa profissão de fé, de subir aos céus, está sentado diante do Pai Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura do Salmo, a oração do Salmo 46, também vai contemplar isso em forma de oração, ou seja, povos todos batei palmas, gritai a Deus, porque entre as aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, salmodiai ao nosso Deus, Deus o grande Rei, Senhor de toda a terra, e Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Aquilo que já nós encontramos nos Salmos 46, nós vemos concretizado no Senhor, em Jesus Cristo, e com aquilo que a Escritura coloca para nós. Ou seja, Deus sobe entre aclamações, ao mesmo tempo está sentado à direita, né, na eternidade, e reina sobre todas as nações. A palavra de Deus desse final de semana, dessa festa da Ascensão do Senhor, que nós somos chamados a contemplar, esse dia mundial de oração, né, justamente para que as comunicações aconteçam cada vez mais, 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para falar com o coração. Pensamos justamente, meus irmãos e irmãs, que seja essa a nossa evangelização, essa a nossa missão. Vemos essa necessidade de vermos a nossa missionariedade com o coração aberto e generoso, de podermos realmente testemunhar com a vida, com a palavra, com a alegria cristã do Cristo ressuscitado, essa boa notícia para todos, e levado pela ação do Espírito Santo, cuja festa iremos celebrar no próximo domingo, e para a qual nos preparamos com uma semana de oração, ou então com a novena de Pentecostes, que nos ajude cada vez mais a viver cada vez melhor a nossa vida, no meio das contrariedades e contradições do mundo de hoje, das violências e da guerra por paz, como lembra o Santo Padre, que vemos no mundo de hoje. Nós façamos a nossa parte de fraternidade, de paz, de entendimento entre as pessoas, já que temos uma boa notícia para pregar, para anunciar às pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, estamos quase no final do tempo da Páscoa, mas essa experiência pascal do encontro com Jesus Cristo e tudo que temos vivido no tempo da Páscoa, não só os domingos, mas também durante a semana, com celebrações e com palavras muito ricas para nós, deve ter marcado e marcar sempre a nossa vida, para que nós possamos deixar-nos conduzir por essa boa notícia e contagiar a todos com essa notícia que nos faz felizes e que nos faz anunciar às pessoas quanto Deus nos ama e nos conduz para que nós possamos fazer a sua vontade cada dia da nossa vida. Que o Senhor nos conduza, meus irmãos e irmãs, e que nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, semana de oração pela festa de Pentecostes, e nessa festa da Ascensão que nos fala dessa missionariedade, da missão que temos, anunciar o Evangelho a toda criatura, perto, longe, distante de nós, em todos os cantos, e esteja nos impulsionando a vermos ainda melhor essa nossa missão. Corações ardentes, pés a caminho. Que seja essa a nossa vocação, com o coração ardente, a escutar o Senhor que fala ao nosso coração, nos impulsiona para a missão, possamos levar a cura, a salvação, a libertação a tantas pessoas que o necessitam e para as quais nós fomos chamados. Cada um dentro da sua vocação. O cristão leigo, o consagrado, a consagrada, o religioso, a religiosa, as novas comunidades, os diáconos, os padres, os bispos. O Senhor nos dê o dom de podermos ser cada vez mais missionários animados, evangelizadores a todas as pessoas. Que nessa semana passemos justamente esse tempo de oração pedindo a unidade dos cristãos e também a vinda do Espírito Santo que se renove em nossas vidas. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.